No vídeo de hoje a gente vai estar comparando duas televisões OLED da LG. Desse lado aqui a gente tem a televisão OLED C1 contra a televisão OLED B3 aqui desse outro lado. Então a ideia é que a gente comparar as principais diferenças e semelhanças entre essas duas TVs para ver qual é a melhor escolha para vocês. Primeiramente eu gostaria de destacar que a televisão OLED C1 pertence à linha C das televisões OLED da LG, que é uma categoria que fica um degrau acima se comparado à linha B da B3, por exemplo. No entanto, a televisão OLED C1, mesmo sendo da linha C, ela é uma televisão que foi lançada lá no ano de 2021, enquanto a televisão OLED B3 foi lançada agora em 2023. Então eu entendo perfeitamente que várias pessoas acabam ficando ali na dúvida sobre qual televisão comprar. Será que vale mais ir na linha C da C1 lá de 2021 ou será que vale mais a pena comprando a B3 de 2023. E a gente já vai começar esse vídeo comparando a qualidade de imagem entre essas duas televisões e como vocês já devem imaginar, a qualidade de imagem das duas televisões são de ótima qualidade. As duas possuem um nível de preto perfeito, têm um excelente contraste, possuem ótimas cores, têm um excelente ângulo de visão e entregam pra gente suporte para tecnologias como HDR10 e Dolby Vision, por exemplo. Então, em relação à qualidade de imagem, sem sombras de dúvidas, as duas mandam muitíssimo bem. Mas será que existem diferenças entre a qualidade de imagem das duas TVs? Sim, pessoal, existem diferenças. Durante os nossos testes, a gente percebeu que a televisão OLED B3 de 2023 conseguia entregar um pouco a mais de brilho pra gente. Então, em uma cena mais escura, por exemplo, a gente conseguia enxergar mais detalhes em regiões de sombra na televisão OLED B3, diferente da OLED C1, que por escurecer um pouquinho mais, às vezes era um pouco mais difícil de observar detalhes em regiões de sombras se comparado à B3. E essa diferença no brilho às vezes também acabava impactando um pouco a intensidade das cores das duas televisões, seja a favor da C1 ou a favor da B3, só que no uso geral era uma diferença muito mínima, então eu pessoalmente não me preocuparia muito com isso. No entanto, existem dois detalhes importantes que eu preciso mencionar aqui para vocês em relação a essa questão do brilho. O primeiro detalhe é que eu testei as duas televisões utilizando o modo cinema, que é um modo que sacrifica mais do brilho da imagem para tentar entregar para a gente uma precisão maior nas cores. Inclusive, nesse momento vocês estão vendo uma imagem de exemplo, as duas televisões estão no modo cinema, que é o mesmo modo que a gente está usando aqui no decorrer desse vídeo, só que essa imagem é legal porque fica bem nítido como a televisão OLED B3 de fato consegue entregar mais brilho para a gente, enquanto na C1, pelo fato dela entregar menos brilho, as regiões de sombra acabam ficando ali um pouco mais difíceis de serem visualizadas. No entanto, como eu falei, nessas cenas as duas estão utilizando o modo cinema. Só que se eu for na OLED C1, por exemplo, e tirar do modo cinema e colocar no modo cinema em casa, como vocês estão vendo agora a transição nesse momento, vocês podem ver que já melhora bastante e nesse momento, inclusive quando a gente troca o modo cinema pelo cinema em casa, nesse momento é a OLED C1 que acaba tendo mais brilho e a gente consegue agora enxergar aqueles detalhes que anteriormente a gente não estava enxergando. Então, no caso da OLED C1, por exemplo, eu até iria preferir usar a televisão no modo cinema em casa e também vale a pena lembrar que se vocês quiserem entrar no menu da televisão para mexer em outras configurações de forma manual, vocês também podem conseguir fazer. E nessa mesma cena, agora a gente também vai fazer a transição ali com a OLED B3, tirando do modo cinema e indo para o modo cinema em casa, para vocês verem como é que fica. Daí, novamente, a OLED B3 acaba passando na frente novamente em relação ao brilho, como vocês já estão observando. Ou seja, pessoal, a OLED B3 de fato mostrou ter mais brilho durante os nossos testes, no entanto, isso também pode variar ali a depender do modo de imagem que você vai utilizar na sua TV. E aproveitando que eu estou falando aqui sobre modos de imagem, eu acho que é importante reforçar uma questão aqui, que é o seguinte: todas as imagens que a gente está mostrando aqui nesse vídeo é utilizando o modo cinema, como eu já falei para vocês. No entanto, existe uma exceção, que são essas imagens que estão passando aqui atrás de mim, porque no caso dessas imagens, a gente deixou as duas televisões no modo vivo, porque assim fica mais fácil de vocês enxergarem as duas televisões, porque aqui a gente está com uma iluminação bem forte na minha direção, e se a gente deixasse aqui no modo cinema, por exemplo, ia ficar um pouco escuro, sabe? Então a única exceção é essa, são essas imagens que estão passando atrás de mim, onde a gente deixou as duas no modo vivo. Só que também existe um segundo detalhe importante de ser mencionado sobre o brilho, que é o seguinte: a televisão OLED C1 que está aqui no meu lado, ela é uma televisão que foi comprada no ano de 2021, quando foi lançada, então ela é uma televisão que foi mais utilizada se comparado ao OLED B3, que foi lançada recentemente aqui no Brasil. E por que é importante mencionar isso para vocês?
Porque televisões de tecnologia OLED, à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai utilizando ela por anos, existe uma tendência do brilho da televisão OLED dar uma diminuída. Então, talvez esse brilho a menos que ela tenha seja resultado do fato da gente estar utilizando ela desde 2021, por exemplo. Só que daí é mais uma questão que eu estou levantando aqui, porque não tem como a gente ter 100% de certeza, porque não daria pra gente agora, infelizmente, comprar uma C1 novinha e tirar da caixa para ver como é que ela iria se comportar ao lado da B3 aqui no meu lado. De qualquer forma, era uma informação relevante que eu queria complementar aqui nesse vídeo, que isso pode estar impactando um pouco esse brilho um pouco menor da OLED C1. De qualquer forma, depois de testar as duas televisões aqui presencialmente, pelo menos se a gente for levar em consideração apenas a qualidade de imagem, eu teria a tendência em pegar a televisão mais barata, porque eu não achei que a diferença entre elas fosse tão grande assim. Obviamente que algumas cenas de exceção, como aquela que a gente mostrou anteriormente, a depender do modo que a gente vai utilizar, sim, tinha uma diferença que era considerável. No entanto, no uso geral, as duas televisões mandaram muitíssimo bem. Então, por isso, em termos de qualidade de imagem, eu ainda teria a preferência por pegar a televisão mais barata, independente de qual fosse. Só que ainda existem outros detalhes importantes para a gente comparar aqui nesse vídeo, mas antes de continuar, lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do estilo do vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui no vídeo, é super, ultra, mega importante pra gente. Também dá uma olhadinha aqui embaixo e confirmem se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E lembrando que se vocês estão procurando uma televisão para comprar, querem economizar dinheiro, querem pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, que para quem não conhece é um grupo onde diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Em relação à qualidade sonora, se a gente for analisar apenas as especificações, a vantagem aqui é para a televisão OLED C1 lá de 2021, porque ela entrega para a gente uma potência de 40 watts, diferente da versão mais atual, que entrega pra gente uma potência de 20 watts. E na prática, testando as duas televisões, ouvindo músicas, por exemplo, ficava bem evidente como a televisão OLED C1 lá de 2021, de fato conseguia entregar pra gente um som bem mais alto, de melhor qualidade e com graves mais presentes se comparado à OLED B3. No entanto, ainda sobre essa questão do som, uma coisa que eu achei curiosa é que quando eu fiz os testes assistindo filmes, séries que possuem suporte para Dolby Atmos, que é algo que está disponível nas duas televisões, nesse tipo de conteúdo em específico era a televisão OLED B3 que conseguia entregar pra gente um som mais alto se comparado à TV OLED C1. No entanto, a OLED C1, mesmo tendo som mais baixo nesse tipo de conteúdo, ainda assim ela entregava um som que era mais equilibrado e com graves mais presentes se comparado à B3. Falando agora em relação ao desempenho com jogos de videogames, aqui as duas são bem parecidas. As duas entregam pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para HDR, VRR, FreeSync e G-Sync, por exemplo. E as duas também possuem suporte para HDMI 2.1. No entanto, a diferença é que a televisão OLED C1 possui 4 portas HDMI e todas são 2.1, diferente da OLED B3, que também tem 4 HDMIs, só que só duas são ali 2.1. E sobre a qualidade de imagem ali durante jogos de videogames, as duas fizeram um trabalho ali bem parecido, como inclusive vocês já estão acompanhando aí em algumas imagens. E também vale a pena complementar que as duas televisões também possuem aquele menu gamer especial que fica na parte de baixo da televisão, que nos dá ali acesso a alguns recursos extras, como por exemplo ali um contador que nos mostra a taxa de atualização da TV no momento. Falando agora em relação ao sistema operacional, as duas televisões utilizam um sistema WebOS que funciona muito bem, tem uma fluidez legal e possui suporte basicamente ali aos principais aplicativos do mercado. E como vocês podem observar através dessas imagens, o visual do sistema ele está bem parecido, mas tem ali algumas alterações visuais, de estéticas, só que no final das contas nada que eu tenha achado ali muito relevante. E também é sempre legal lembrar que as duas televisões possuem aquele controle remoto que funciona como controle de movimento, então vocês conseguem apontar para a televisão para controlar o sistema dela, algo que é bem legal e é um diferencial das televisões da LG. No entanto, se vocês preferirem, vocês também podem controlar apenas pelo botão sem utilizar o controle de movimento, caso seja da preferência de vocês. Em relação ao visual e ao design geral dessas televisões, vocês já estão vendo algumas imagens e são duas televisões
televisões que possuem uma base central, como vocês podem observar, e também são duas televisões bem finas, mais finas que uma caneta, por exemplo. No entanto, na parte de baixo, ali onde ficam as conexões, nessa parte daí acaba sendo um pouco mais grossa, como vocês podem observar. E sobre as conectividades delas, elas estão aparecendo na tela para vocês darem uma conferida, e as duas televisões possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também para Bluetooth. E também vale a pena comentar aqui nessa parte que no caso da televisão OLED B3, ela está sendo vendida aqui no Brasil apenas no tamanho de 55 polegadas, enquanto a televisão OLED C1 está sendo vendida em tamanhos que variam desde 48 até 83 polegadas. No entanto, no caso da OLED C1, como ela é vendida desde 2021 aqui no Brasil, a depender do tamanho que você estiver procurando, pode acabar sendo mais difícil de encontrar. Pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é mais fácil achar modelos de 55 polegadas. Qualquer coisa diferente disso acaba sendo um pouquinho mais difícil de encontrar atualmente aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu tudo isso, qual televisão vale mais a pena estar sendo comprada? Mas antes, lembrando mais uma vez, pessoal, se vocês estão curtindo o conteúdo, não esqueçam do gostei, é super, ultra, mega importante pra gente. Não esqueçam de estar se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. E lembrando que o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram vai estar aqui embaixo no campo da descrição, é de graça para entrar. E lá vocês acompanham as principais ofertas de televisão. Então, se querem economizar dinheiro, vale muito a pena entrar no grupo. Mas então, pessoal, qual televisão comprar? Eu diria para vocês que para a maioria das pessoas, muito provavelmente vale mais a pena ir na televisão mais barata, porque são duas televisões de tecnologia OLED que entregam uma qualidade de imagem muito boa e provavelmente a maioria das pessoas iriam ficar satisfeitas, seja com a OLED C1 ou com a OLED B3. Mas obviamente que podem ter algumas exceções. Por exemplo, se você é uma pessoa muito exigente em relação à qualidade sonora e quer uma televisão com graves mais impactantes, nesse caso a OLED C1 tem aqui a sua vantagem. Ou então, se você quer muito uma televisão que tenha 4 portas HDMI e todas sejam 2.1, nesse caso a OLED C1 teria uma outra vantagem. Então existem alguns detalhezinhos que vocês podem estar observando para ver se vocês preferem mais a OLED C1 ou a OLED B3, mas no conjunto geral, eu acredito que a maioria iria ficar já satisfeita com a televisão mais barata, independente de qual seja. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, e se vocês já possuem uma dessas televisões, não esqueçam de colocar aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua TV para estar complementando esse vídeo aqui, e agradecemos o apoio de todos vocês. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!